Desde a década de 1970, no auge das reivindicações do movimento gay em todo o mundo, os brasileiros passaram também a levantar a voz contra a discriminação sexual e a exigir iniciativas legais nesse sentido. De lá para cá, foram registradas importantes conquistas de direitos para a população LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Mas há ainda um longo caminho para garantir igualdade de direitos em relação à população heterossexual. Apesar do Estado ser laico, enfrentar o preconceito e a discriminação em um país construído culturalmente sobre o moralismo religioso não é tarefa simples. Discutir a luta do movimento LGBT, os riscos de retrocesso e os desafios para produzir avanços é colaborar com a construção de uma sociedade democrática na qual nenhum cidadão seja submetido a qualquer forma de discriminação, coerção e violência em razão de suas orientações sexuais e identidades de gênero. Por um país melhor e mais justo para todos. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute a luta do movimento LGBT no Brasil. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Julian Rodrigues, coordenador de políticas LGBT da Prefeitura Municipal de São Paulo, Eliane Ferreira de Laurentes, advogada e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Diversidade Sexual e Homoafetiva da OAB de Santo André, e Karina Dias, escritora e ativista. Bem-vindos. Olá, como vai? Tudo bem? Depois do polêmico projeto da Cura Gay, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal aprovou recentemente a tramitação de uma proposta de um plebiscito para consulta popular sobre a união estável entre pessoas do mesmo sexo. E ainda outro texto que prevê a suspensão da resolução do Conselho Nacional de Justiça que tornou legal o casamento civil entre homossexuais. Além disso, os deputados da comissão barraram a tramitação de um terceiro projeto que propunha a igualdade jurídica aos homossexuais na declaração como dependentes para fins previdenciários de seus companheiros. Qual a análise de vocês sobre o trabalho da atual Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal? De novo, bem-vindos. Comecemos por aí. É verdade. Os direitos humanos estão sob ataque nesse momento? Eliane. Com certeza. Acho que os direitos sexuais, eles não são encarados como direitos humanos. E, infelizmente, nos últimos anos, o que nós temos assistido é que não há amparo nenhum para a comunidade LGBT. É claro que tem havido um esforço muito grande por parte do judiciário, de uma boa parte do judiciário, no sentido de resguardar o direito dessa população. Mas, na contramão de tudo isso, existe essa classe política que de toda maneira insiste a todo instante em impetrar medidas que reprovem todos aqueles direitos que seriam garantidos para esta população. De uma também. Parcela da classe política, né? Sim, de uma parcela, mas é uma parcela que nós percebemos que vem aumentando. Outras que não se declaram a todo tempo que são contra a comunidade LGBT, mas na hora do voto, votam a favor desta bancada. Julian, os direitos humanos estão sob ataque, sobretudo para a comunidade LGBT? Sim, eu acho que nós estamos vivendo um cenário de uma onda conservadora, acho que é mais grave. Não são só os direitos humanos, nós temos também os direitos humanos, mas nós temos que eu chamo de neocons, né, que são os neoconservadores, que vem lá do governo Bush nos Estados Unidos, vem de uma parcela do fundamentalismo religioso. Se você pegar hoje lá nos Estados Unidos, o Barack Obama enfrenta uma dificuldade muito grande com o Tea Party, que é um movimento ultraconservador que domina, inclusive, o Partido Republicano. Exatamente. Esse sentimento chegou no Brasil já há alguns anos. Nós temos um humor, entre aspas, neoconservador, né? Temos roqueiros colunistas neoconservadores, temos toda a mídia, não é mais uma mídia liberal democrática, né? Para a gente entender, por exemplo, que na virada da ditadura para a democracia, você tinha programas, uma parte da mídia era liberal democrática, digamos assim. Apoiava o final da ditadura, dava espaço para colunistas progressistas. Hoje nós temos uma voz conservadora no Brasil muito forte, né? Uma revista semanal fascista que ela acaba virando parâmetro para outros jornais também diários, né? Então você tem quase que esse setor neoconservador,
ele se espelha de duas formas, digamos assim. Um setor civil, liberal, conservador, e um setor religioso. Então, eu acho bom, inclusive, separar um pouco os dois. Quem foca mais na questão LGBT é esse setor religioso, que usa a Bíblia para fazer um discurso de extrema-direita. Então, a Bíblia, eu não gosto, a gente fala muito dos fundamentalistas cristãos, dos fundamentalistas evangélicos. Mas se a gente for estudar melhor, eles usam o discurso fundamentalista, mas na verdade são quase neofascistas. Mas eles usam a Bíblia que lhes dá uma certa proteção para dizer que estão fazendo um discurso religioso e não um discurso político de extrema-direita. A pretexto dos valores religiosos, eles atacam os direitos humanos. E nesse caso, e você acredita isso? Você está falando dessa onda neoconservadora, há uma espécie de, a gente poderia dizer isso, há uma espécie de reação aos avanços que a sociedade vinha experimentando no mundo nas últimas décadas e no Brasil nos últimos anos? Certamente. Essa onda neoconservadora se vincula tanto ao neoliberalismo nos anos 90 e início dos anos 2000, e no Brasil nós tivemos 10 anos agora de governos democráticos progressistas. Essa onda é uma resposta também a isso. Então você vê, por exemplo, que a gente teve vários avanços. Conferências das mulheres, conferências da juventude, nós tivemos a conferência LGBT em 2008, Exatamente. a Lei Maria da Penha. E estão sob ataque os direitos humanos da população LGBT? Sim, eu acho que são os primeiros alvos. Mas se você for observar, tem um movimento para baixar a maioridade penal, atingir as crianças e adolescentes. Você falou dos direitos sexuais. Os direitos sexuais reprodutivos, o debate sobre o aborto foi totalmente truncado no Brasil. E não foi explicado da maneira como tem que ser explicado. A questão do Estatuto do Nascituro. Do Nascituro, que é uma aberração. Você dá direitos a uma célula em formação a detrimento de uma mulher adulta. Então, é um cenário mais geral. Os indígenas estão sendo atacados. Há uma proposta de emenda constitucional que restringe direitos dos indígenas. Há uma forte oposição às ações afirmativas para a população negra. É claro que os LGBTs ficam mais expostos porque é uma população mais estigmatizada, é mais fácil bater, digamos assim. Mas se a gente fizer uma análise mais detida, mulheres, negros, indígenas, crianças e adolescentes, por isso que eu gostei muito da pauta do programa, que é uma coisa mais geral, direitos humanos sob ataque. Karina, entra na conversa, e desde a literatura, inclusive, né, como é que você tem lido esse momento, digamos, neoconservador e de reação aos avanços sociais que o mundo e o Brasil conquistaram nas últimas décadas e anos? Eu também acredito que nós estamos, né, em geral, né, a democracia ela está em ataque, né, o fundamentalismo ele mexe muito com isso, né, ele está muito ligado, fundamentalismo em geral, ele está muito ligado ao autoritarismo, à opressão. Então, o fundamentalismo... Ou seja, não só o fundamentalismo religioso, né? Exatamente. Qualquer tipo de fundamentalismo. Qualquer tipo de fundamentalismo, ele não quer o progresso. Né? E a democracia ela implica em discussões, em debates, né? Essa busca pelos direitos civis, né? A gente vê é um cenário histórico, né? As mulheres quando queriam o direito de voto, né? O que elas enfrentaram para obter esse direito de voto, né? Quantas discussões envolveram isso, né? Quantas rupturas, quanto desconforto. Nós tivemos agora, recentemente, né, veio uma discussão recente sobre o apartheid, né? Como aquela população enfrentou isso, né? Quantas rupturas foram enfrentadas. Por quê? Porque o fundamentalismo é isso. Ele quer oprimir pelo medo, né? Você incita o medo na população e aquele conforto também, né? De que as coisas devem sempre permanecer como elas são. Isso é muito perigoso, né? Porque a gente precisa avançar. A sociedade, a democracia, ela precisa desse fôlego, né? desse respirar, dessa coisa vibrante. E de uma construção da diferença. Agora, a construção da diferença é ameaçadora, tanto para o status quo, quanto para a zona de conforto dos comportamentos, né? Quer dizer, imaginar que ameaçar os valores nos quais eu me reconheço e tal, é um sinônimo de destruição daquilo que eu entendo como sociedade, mas ao mesmo tempo de ataque aos meus interesses comerciais, econômicos, políticos, sociais, etc. Como é que vocês leem isso? Mas antes de vocês responderem, eu queria aproveitar aqui, a Karina nos presenteou com 2 livros dela, Diário de uma Garota Atrevida, Karina Dias. Qual editora, Karina? Editora Malagueta. Inclusive, é a primeira e única editora da América Latina voltada exclusivamente para publicações de mulheres que amam outras mulheres.
Maravilha. Aqui, ó, Aquele Dia Junto ao Mar, Carina Dias, esse já em segunda tiragem. Terceira, é que esse daí é uma o segunda, que você mas nos nós já presenteou, fomos segunda pra terceira tiragem, já está tiragem. na terceira tiragem. Que legal. Então, Parabéns pelos livros. Obrigada. Então, voltando à pergunta, quer dizer, vocês consideram que, de um lado, há defesa de interesses, de status quo, luta política arrenhida por questões políticas e econômicas, mas, por outro lado, há um medo da mudança, há um medo do convívio com a diferença. Como que vocês analisam o campo dos comportamentos nesse início de um novo século? Eu vejo assim, que politicamente, eu penso sempre na questão do controle. Como eu posso controlar você? Como eu posso controlar você? Como eu posso controlar você? Então, eu crio na sociedade a ideia de que, se nós rompermos com os valores que nós conhecemos, nós conheceremos algo de muito ruim, quando isso não é verdade. Desagregação do tecido social. Exatamente. Um clichê, clichê. Esse conservador. clichê, né, família Doriana, né? Se não for família Doriana, hoje mesmo nós discutimos sobre isso, essa questão do Natal, né? Que vem aí as empresas, mostra a mesa da ceia, e o avô, a avó, a mãe, Todos o pai, bravos. o neto, tem que estar ali. Quer dizer, e de repente, o que nós observamos? Nossa, eu já não estou mais me enxergando nesta família desta ceia, né? Eu já não estou mais. E aí tentam os políticos a todo custo fazer você acreditar, né? Os que políticos, os publicitários, Os a publicitários. grande mídia, grande parte de nós, porque a gente também se pega fazendo isso muitas Sim. vezes. Está muito arraigado, não está? Exatamente. Então, eu percebo que existe a necessidade de algumas pessoas, de alguns setores, retornar a ter o controle sobre a vida das pessoas. E esse controle, ele se rompeu exatamente no momento em que foi aí que a mulher teve acesso à pílula anticoncepcional, né? Muita coisa ocorreu a partir disso. E assim, eu não acho que particularmente, que o homem em si ele tenha perdido o domínio total da sua família. Mas plantou-se esta ideia que, a partir deste instante, muitos valores foram rompidos. Então, busca-se a qualquer custo Uma restauração. uma restauração do que nós tínhamos até 1988, né? Uma família de uma maneira, mulher, 88 homem, aí é o Do ponto de marco vista jurídico. um da marco Constitucional. jurídico, exatamente, né? Mulher, né? Homem, mulher, filho, vamos distinguir cada coisa, né? Homem, mulher, filho, gado, empregada, né? Cada um ali com seus papéis muito bem delimitados. E agora nós temos o quê? Uma discussão muito grande, né? Onde as pessoas ainda acham anormal, por exemplo, a mulher trabalhar e um homem ficar em casa ou cuidar dos filhos. Então, de repente, esta mulher é uma mulher que ela tem mais ideias, que ela tem mais atitudes, uma posição social diferente. E aí, como eu vou ter controle sobre esta mulher? Esta mulher que fala, esta pessoa que pensa, essa pessoa que se posiciona. Juliana, entra na conversa de novo, é o seguinte, como construir na diferença e, ao mesmo tempo, enfrentar esses medos que, às vezes, estão, inclusive, interiorizados, mesmo naquelas pessoas que se consideram abertas à possibilidade de mudança, de trabalho na alteridade, né? Na relação com a diferença, com a diversidade social, enfim. Eu queria fazer uma relação com o que a Eliane falou. Eu tenho uma formação em letras e também em sociologia, então eu gosto de pegar um pouco essa coisa da cultura. O que ela falou foi muito legal. A pílula pode ser tomada como símbolo dos anos 60. É a ideia de relações abertas, de casamentos livres, do amor livre, né? O paz e amor dos hippies, o contexto da não ao Vietnã, o rock and roll. Então você teve nos anos 60 e 70... apropriação do próprio corpo, corpo, né? Eu faço da minha na sexualidade verdade, o que eu quiser. Lei Mato Grosso dizia Croquettes, para falar de Brasil, David Bowie. Enfim, então você tinha na cultura e no comportamento uma contestação desse status quo anos 50.
Os anos 80 um pouco um período de transição. Mas vem um banho de água fria nos anos 80 com a AIDS. Com a né? AIDS, perfeito. A AIDS, então, tem medo, né? uma E minissérie que eu outro sempre recomendo, chama Angels in America, baseado numa peça que é a AIDS nos anos 80. Aquilo foi uma virada conservadora do ponto de vista comportamental. E aí vem o neoliberalismo nos anos 90. Nós temos um papa, que era o Cairol Wojtyla, que era um papa neoliberal, neoconservador, que veio enterrar as mudanças que a igreja fez no Vaticano II nos anos 60, que era uma igreja mais perto do povo. Então você tem, e nos anos 90 e 2000, há uma explosão, então, neoconservadora da cultura. Nós passamos a ter filmes mais conservadores, a volta de um modelo da família Doriana, da publicidade. Então, no Brasil, você falou da família Doriana, só é uma família branca, de homens e mulheres de classe média com 2 filhos, sendo que hoje a maioria das famílias, 40% das famílias são chefiadas por mulheres. A maioria das pessoas não tem pai, mãe, filho, avó, cachorro. As famílias são plurais. Avós que criam netos, mulheres que criam famílias sozinhas, pais solteiros, mulheres solteiras, casais de lésbicas, casais de gays, relações a 3, que as pessoas não falam, mas poliamor, que existe, né? Poliamor. E isso assusta. Então, você falou uma coisa importante. Por que as pessoas estão mais assustadas? Porque o ambiente cultural também é mais regressivo. As pessoas não ouvem mais, você não tem aquela MPB explodindo, você não tem a Tropicália, você não tem um bom rock and roll, um pop, você tem uma indústria cultural, funk, pagode, axé e tal, que ela exprime, o que é ir na balada, encher a cara e passar a mão numa mulher e levar uma mulher para cama, esse é o grande... Ou seja, uma pasteurização, inclusive expressa no campo do que se convencionou chamar do politicamente correto. Mas a gente continua com essa conversa daqui a pouquinho, depois do intervalo.